Se você quer anunciar o reino de Deus e não sabe o que dizer, não sabe o que falar, então pegue a sugestão que o Projeto Reina te dá agora aqui. Anunciar o reino não é como a evangelização cristã, onde a pessoa só dá um folheto e vai embora sem falar mais nada. Não. Anunciar o reino de Allah, o Deus Criador, é aproveitar a deixa. É saber aproveitar a oportunidade quando o outro puxa um assunto onde menciona o assunto Jesus Cristo. Imagina o seguinte, uma pessoa, conhecido seu, está conversando com você, aí ele puxa um assunto, ou você puxa um assunto qualquer, comum, e no meio desse assunto surge o assunto Jesus. E você aproveita a deixa. Tipo, o Jesus histórico você já conhece. Agora eu vou te apresentar Yeshua, o Salvador judeu, que ficou esses anos todo escondido por trás da religião cristã. O Salvador dos humanos, que nasceu em Israel, num país onde não existe letra J, e por isso não tem como o nome dele ser Jesus. O nome dele é Yeshua, e ele veio ao mundo justamente para cumprir a Torá, a lei de Deus. Aí numa dessa pessoa, tipo, mas Torá não é coisa de judeu? Torá não é lei de Moisés, que é coisa para judeu? Aí você, Torá não é coisa de judeu, Torá é coisa de Deus, Deus Criador. A lei de Deus é para todos. Yeshua veio ao mundo para ser o homem que conseguiu viver totalmente a lei de Deus. Porque com isso ele ganhou o direito de redimir e salvar quem aceita o testemunho dele. Sem isso ninguém poderia ser salvo. Aí já gera um pensamento da outra pessoa, mas por que ninguém poderia ser salvo sem ele cumprir essa Torá, a lei de Deus? Aí você já vem, como ele mesmo diz no texto bíblico, ele veio ao mundo cumprir a lei de Deus. E pela lei de Deus, segundo a própria Bíblia nos ensina, para uma pessoa ser salva, alguém tem que pagar a dívida dela, a dívida de pecado. Todo mundo tem uma dívida com Deus. Eu também tenho? Tem. Todo mundo tem uma dívida com Deus porque ele não criou o ser humano para pecar. Ele não nos criou para viver no pecado. Então, por causa da nossa desobediência, nós temos uma dívida com Deus. Todo mundo tem. E Yeshua veio pagar essa dívida, justamente morrendo pelos eleitos do Deus Pai. Ele não veio morrer por todo mundo. Não, eu fui ensinado que Jesus Cristo veio morrer por todo mundo. Ele não morreu para salvar todo mundo. O próprio texto bíblico nos ensina, em João 14, 21 a 23, que Yeshua não veio se manifestar ao mundo. Em João 14, 21 a 23, aprendemos que Yeshua veio ao mundo se manifestar aos escolhidos, e não a qualquer pessoa. Pega esse texto, João 14, 21 a 23. Yeshua diz para os discípulos: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o meu Pai o amará. E aí Judas, chamado Judas Tadeu, sem ser o Judas Iscariote, pergunta: de onde procede isso, Senhor? Que tu está para se manifestar a nós, e não ao mundo. A pergunta que ele faz: quer dizer que tu veio se manifestar para nós que somos seus discípulos, e não para o mundo? Deus tinha aberto o entendimento do Judas, chamado Tadeu. Yeshua não veio se manifestar ao mundo, ele veio se manifestar aos escolhidos. Quer dizer então, é isso, Senhor? Tu veio se manifestar a nós e não ao mundo? E Yeshua respondeu, repetindo: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. É isso que a Bíblia ensina. Yeshua veio se manifestar aos escolhidos do Deus Pai, e não para todo mundo. João 6,44, Yeshua diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Ao dizer isso, Yeshua está destruindo a teoria da salvação pelo livre-arbítrio. Ele está ensinando que ninguém é capaz de escolher ser salvo. Afinal de contas, ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Eu fui a Yeshua um dia, não foi porque eu escolhi, foi porque o Pai Celestial me atraiu em direção a Yeshua. Abriu meu entendimento e me atraiu. Explicando isso, a pessoa vai entender. Para você conseguir a vida eterna, você não precisa tomar uma decisão da sua cabeça. Você não precisa se filiar a uma igreja. Você não precisa pagar dízimo. Porque tem igreja aí que diz que quem não paga dízimo não vai entrar no reino do céu. Para você ser salvo, a única coisa que você precisa é aceitar o testemunho de Yeshua. Aí a pessoa tipo, mas isso quer dizer o quê? Eu tenho que obedecer os 10 mandamentos?
Eu fui ensinado que 10 mandamentos é para judeu. 10 mandamentos, na verdade, a tradução é errada. A frase original, Aseret Hadibrot, quer dizer 10 falas. São as 10 declarações que o Deus Criador falou para Moisés lá no Sinai. Não são 10 mandamentos, porque dentro dessas 10 declarações, na verdade, tem muito mais do que 12 ou 13 mandamentos, de um modo geral. Tudo aquilo que eu consigo praticar das 10 falas, eu devo me empenhar em praticar, obviamente. E tudo aquilo das 10 falas que eu não consigo praticar, espiritualmente falando, Yeshua já praticou por mim. Porque, como já foi dito, espiritualmente falando, o discípulo de Yeshua é uma continuação dele. Eu sou uma extensão espiritual dele. Então, o que eu consigo praticar das 10 falas, eu devo praticar. Devo me empenhar. E o que eu não consigo praticar, Yeshua já praticou por mim. Por eu ser uma extensão espiritual dele, eu estou completo por meio dele. Espiritualmente falando, eu faço parte de Yeshua. E já que eu faço parte dele, se eu permanecer fiel ao que ele ensinou, eu estou coberto por ele, em tudo aquilo que eu não tenho como praticar. E a pessoa, tipo, mesmo, como é que eu faço para aceitar tudo isso aí que você falou? Onde é que fica a igreja de vocês? Aí você explica, Projeto Reina não é igreja. Projeto Reina não tem igreja. Se você vê alguma igreja por aí escrito Projeto Reina, é outra coisa. Projeto Reina não é igreja. É um serviço messiânico de restauração, chamado Redime, Rede de Irmãos Messiânicos. Projeto Reina é uma rede de irmãos que pode se reunir pessoalmente ou não. Sendo assim, venha com a gente.